retomando o tema da mobilidade sustentável e da sua importância nas alterações climáticas, importa referir e refletir qual é o nosso papel individual, qual é o nosso contributo, como é que podemos reduzir a nossa pegada ecológica. Eis algumas questões a colocar aos alunos e aos adultos, professores em geral, de forma a reduzir a pegada ecológica. Qual é que é o teu estilo de vida? Segue os princípios sustentáveis? Como é que podes saber se o teu estilo de vida é sustentável? Como é que podemos comparar os estilos de vida? Temos aqui uma calculadora. A calculadora está acessível para todos. É um recurso, não foi concebido para este efeito, que nós nos apoiamos para a exploração desta componente da pegada ecológica. Em várias línguas, vamos escolher a nossa língua em português. É longa, ainda a pegada explora vários aspectos, explora desde a alimentação à habitação, a hábitos, à eficiência energética, aos resíduos, à deslocação por tipo de transporte, calcula o dia da sobrecarga do planeta, todos vivessem como nós, quantos planetas seriam necessários, quantos recursos seriam necessários para conseguir sobreviver. Significa que nesta data esgotaríamos prematuramente todos os recursos que a Terra consegue renovar num ano inteiro. Após a exploração desta calculadora ecológica, e de forma a continuarmos a explorar o nosso papel individual, o que é que nós podemos fazer para reduzir as emissões dos gases sob efeito de estufa, a reduzir a nossa pegada ecológica, preparamos este compromisso em que cada um que declara e indica o que é que está disposto a fazer em casa, na escola, a caminho da escola e vice-versa, de escola para casa e fora da escola, para reduzir, portanto, a pegada ecológica. Há um compromisso e que ajuda a refletir e a identificar quais são as medidas que está disposto a fazer de modo a reduzir a pegada ecológica. No site do Parlamento Europeu, que está muito preocupado e tem como prioridade o combate às alterações climáticas, está identificado numa timeline as principais medidas a adotar de forma a combater tanto as alterações climáticas. É a Ecomobilidade e o seu contributo para as alterações climáticas e os objetivos do desenvolvimento sustentável e como estão organizados e o seu contributo. Antes de mais, desenvolvimento sustentável significa que temos que alcançar esta visão sem impedir as gerações futuras também possam satisfazer as suas necessidades. A Organização das Nações Unidas definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que visam transformar o mundo em áreas que são cruciais tanto para as pessoas como para o planeta. Foram definidos 17 objetivos, estão aprovados por unanimidade por 193 Estados-membros da ONU, que vai desde erradicar a pobreza, o acabar com a fome, uma vida saudável, educação de qualidade, só a igualdade de género, saneamento, água e saneamento, energias renováveis, sim, são 17 no total, mas destes todos podemos dizer que há uns que são mais importantes que outros? Será que esta questão é fácil de resolver? Se colocarmos esta atividade aos alunos, e perguntarmos, qual é que é mais prioritário, qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável, consideram mais importantes? Após analisar e refletir, verificamos que
é um problema que não se trata individualmente. Não conseguimos combater, por exemplo, a pobreza individualmente se não considerarmos alimentos para todos, e estão interligados entre si os objetivos. Ahm, É importante referir que são 17, só abarcam diversas áreas e não são trabalhados de forma isolada. Para a mobilidade sustentável e os seus objetivos, nós definimos 5 dos 17 objetivos, que vai desde o trabalho digno e crescimento económico, inovação e infraestruturas, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentável e combater as alterações climáticas que temos estado aqui tanto a referir como crucial combater. O setor dos transportes continua a ter um impacto muito significativo para as alterações climáticas e para as emissões dos gases do efeito estufa, e ao mesmo tempo que é vulnerável às condições climáticas extremas e às catástrofes climáticas, embora com diferentes níveis de risco e exposição entre os modos de transporte, e também difere de zona, de região para região e da área geográfica do mundo. As formas como os sistemas de transporte evoluem e se adaptam são fundamentais para alcançar redes de transporte mais sustentáveis, que são essenciais para minorar a probabilidade de eventos resultantes das alterações climáticas.